Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje vamos ter mais uma videoaula na disciplina de História. O que nós vamos falar em História? Nós vamos falar sobre vida em família, sobre a organização e rotina familiar, e sobre a divisão de tarefas entre os indígenas. Olha que legal! Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Vocês vão pegar o livro de história, ok? E você vai fazer uma leitura aí na sua casa antes da tia começar a aula. Uma leitura? Sim, você vai fazer da página 42 à página 45. Então, você vai fazer essa leitura individual. Você tem 20 minutos para ler essas páginas. Depois, você vai retomar no vídeo para que a tia possa ler com vocês, fazer uma nova leitura e explicar o conteúdo, tá bom? Então, dê uma pausa e vá lá no seu livro ler as páginas, tá bom? Lê o texto. Vida em família. Ao longo da vida, nós nos tornamos parte de diversos grupos sociais, como a família, a escola, a vizinhança do bairro, o grupo religioso e etc. Então, esses aqui são os grupos sociais que nós participamos, né? A família, a tia tá com a borracha. A família é o primeiro grupo social que a gente participa. A escola, a vizinhança do nosso bairro, quem frequenta igrejas, né? Grupos religiosos. A família é o primeiro grupo social na qual convivemos. Veja como cada uma das crianças retrata nas ilustrações abaixo e participa da vida de sua família. Vamos lá. Toda semana eu vou com minha mãe e minha irmã almoçar na casa dos meus avós. Eu costumo ir ao parque com meu pai aos sábados. Meus tios e primos moram muito longe, mas no Natal todos se reúnem na minha casa. É muito legal. Cada família tem seus hábitos e seu modo de se relacionar. E você se relaciona assim com a sua família? Vai almoçar na casa dos avós no domingo? Costuma ir ao parque, né? Com o pai ou a mãe ou o tio, a passear, andar de bicicleta. Costuma viajar para visitar parentes que moram longe. E aí, como que é a sua relação com a sua família? Agora vamos para a página 42. Os pais e os responsáveis pelas crianças buscam transmitir a elas valores e comportamento nas quais acreditam, modelo de como a vida e os relacionamentos devem ser. Como assim, Tia Aline? Transmitir comportamentos, valores, né? Vamos ver essa historinha, esse diálogo? Lembra que a Tia Aline falou que diálogo é uma conversa? E vê em que situação esse adulto está transmitindo valores e comportamento para essa criança. Vamos lá. Vovô, olha que legal, eu achei esse brinquedo no pátio. Nossa, ela achou um brinquedo. Ela achou um brinquedo. Mas se ela achou no pátio da escola, é porque esse brinquedo tem o quê? Dono. Então, como a sua família ensinou a você lidar com a situação? Como foi que a sua mãe, o seu pai ou um responsável que cuida de você falou assim, quando você achar um brinquedo, uma coisa que não é sua, o que você deve fazer? Entendeu? Isso é um tipo de valor, um tipo de comportamento, de valores que a família passa pra gente.
Então, qual é a atitude correta que ela tem que ter? Vamos ver o que o avô dela respondeu. Querida, vamos levá-lo até a secretaria da escola. Algum colega deve tê-lo perdido. Olha que interessante, olha o valor que o avô dela está passando. Que ela não deve ficar com o que não é dela. Ela deve devolver. Mas, vovô, eu não sei de quem é, né? Esse brinquedo. Ela podia ter questionado. Mas aí, o que acontece? Ela levou no departamento da escola, que pode achar quem é o dono. O dono vai procurar na escola, né? Nesse departamento, o brinquedinho que esqueceu. Então, se o brinquedo não é dela, ela não deve ficar com ele. Então, é um valor que o vovô tá passando para a netinha, né? Todos nós precisamos viver em grupo e nos relacionar bem com as outras pessoas. Então, nós precisamos viver em grupo. Quando você crescer, você vai trabalhar, você vai ter que ir em lugares que tem outras pessoas. E agora, quando criança, você pode frequentar uma natação, fazer um esporte, frequenta a escola. Então, para você viver nesse ambiente, nesses grupos, é necessário que você viva bem, se relacione bem com as pessoas, seja educado, seja cortês, dê bom dia, né? Boa tarde, usar as palavrinhas mágicas, obrigado, por favor, né? A família nos ensina, por exemplo, a agir de forma correta e conviver com outras pessoas, buscando o bem-estar de todos. A união, a harmonia, o respeito que aprendemos no ciclo familiar deve existir também nas outras relações sociais. Se o seu pai fala, por favor, meu filho, pega um copo com água pro papai, você, como criança, vai pegar o copo porque o seu pai tá mandando e também porque ele pediu por favor, entendeu? Ele foi educado. Então, os pais que tratam os filhos assim, o filho também vai tratar outras pessoas desse jeito. Então, com respeito, porque você já está acostumado em casa a pedir a ser tratado com respeito, com educação. Então, todo lugar que você for, você também vai tratar as pessoas assim. Vamos saber mais. O que o saber mais aqui tem para acrescentar, né? Vocês leram? Eles estão falando sobre famílias adotivas. Vamos ler. No Brasil, atualmente, cerca de 46 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos, entidades que acolhem meninos e meninas que estão separados dos pais biológicos e de famílias. Mas isso não significa que esses jovens e crianças não possuam família. Todas as pessoas têm uma família, mas nem todas vivem com suas famílias de origem. Há famílias que adotam crianças e adolescentes e eles passam a fazer uma nova família. Há ainda pessoas que consideram sua família aqueles com quem convivem ou têm afeto. Segundo o dicionário, família é um conjunto de pessoas unidas por um laço consanguíneos ou não, que vivem sobre o mesmo teto. A tia Aline agora vai explicar para vocês algumas palavrinhas, alguns conceitos que tem nesses textos que você pode ter ficado com dúvida, né? Por exemplo, tia Aline, o que são família biológica? O que são pais biológicos? Pais biológicos são aqueles que geram a criança e que essa é a família de origem, ou seja, a sua mamãe biológica é aquela, porque foi aquela que gerou você, que engravidou, né? Que você cresceu dentro da barriga dela. Isso que são pais biológicos. E a tia Aline também vai falar sobre aquelas crianças que ficam em abrigos, né? Tia Aline, eles ficam abrigos, mas eles estão
sobre a guarda do Estado. Significa que eles ficam sob a proteção do Estado e aquelas instituições onde eles estão morando são responsáveis por eles, por cuidados, por designar para as autoridades governamentais e de justiça sobre qualquer situação que acontecer com aquela criança e com aquele adolescente. Então, e também outra coisa que a tia Aline tem a acrescentar, que não há distinção para os pais, para a família, não deve haver distinção dos filhos biológicos dos filhos adotivos, né? Um lar saudável e seguro, afetuoso, onde existem respeito, né? E as pessoas tenham as suas necessidades individuais, né? Cumpridas, respeitadas, ou seja, a família adota uma criança, um adolescente, mas ela também tem que dar amor, tem que dar carinho, né? Tem que dar uma moradia, né? Um ambiente com respeito. E tia Aline, o que são laços consanguíneos? Vamos lá. Que são do mesmo sangue, da mesma origem. Por exemplo, a sua mãe. Aqui a tia Aline vai desenhar a sua mãe. Aqui é a sua mamãe. Vamos fingir aqui que aqui é a sua mamãe. Deixa eu pegar uma borracha para apagar aqui. Isso. A sua mamãe é essa aqui. Né? Uai, cadê meu lápis? Essa aqui é a sua mamãe. Só um minutinho que a tia vai ver aqui. Aqui, por exemplo, é a sua mamãe. A sua mamãe tem um irmão, que é o seu tio. Aí o seu tio vai casar e tem uma esposa. Ela vai ser sua tia? Vai ser sua tia. Ela vai ser da sua família. Porém, o seu tio, que é irmão da sua mãe, ele vai ser o seu tio consanguíneo. Ou seja, ele vai ter o mesmo sangue que você, porque tem o mesmo sangue da sua mamãe. Entendeu? Mas a sua tia, que é a esposa dele, é da sua família, porém, ela não é sua tia consanguínea, porque ela não tem o mesmo sangue que você. Entendido? Muito bem. Agora vamos para a próxima página. Organização e rotina familiar. Leia o depoimento da menina Laura sobre a rotina da família dela. Vamos lá. Na minha casa, somos 4 pessoas. Minha mãe, meu pai, meu avô e eu. Meus pais trabalham o dia todo fora de casa e eu fico com o meu avô, que é quem faz o almoço. De tarde eu vou à escola, mas antes eu ajudo meu avô em casa. Seco e guardo a louça e troco a água dos cachorros. E você? Ajuda a sua família em casa? Esse grupo familiar, né? É necessário aqui, ó, que já pensou? A mamãe vai trabalhar, o papai, e você deixa seu avô fazer tudo em casa? Não, no grupo familiar, as pessoas têm que se ajudar, tem que compartilhar, né, daquele trabalho, dividir as tarefas. E você, como criança, pode fazer tarefas simples, como a menininha aí da nossa história. Pode secar a louça, tirar o lixo, cuidar dos animais de estimação, igual a ela, né, que ela troca água. Então, essas ações, elas são necessárias para manter um bom funcionamento da casa e desenvolver um senso de responsabilidade nas crianças, né? Cada família, né, ela tem um jeito de se organizar e dividir as responsabilidades. Geralmente, quando tem mais crianças, mais filhos, dá para dividir, cada um fica com um pouquinho de tarefa, né? Então, as famílias de hoje, elas são bem diferentes. A organização das famílias, ela depende muito da época em que ela vive. Há muitos anos atrás, né, a mamãe não saía para trabalhar. As mulheres, elas ficavam em casa, elas
cuidavam da casa e dos filhos, somente os pais que saíam para trabalhar, né? Hoje não, hoje tem muitas mães que saem para trabalhar e ajudam os pais, né, os maridos, nas despesas da casa, né? E no cuidado com os filhos também. Agora a tia vai explicar para vocês a página 48, tá bom? Então vamos ler aqui. O tema é a divisão de tarefas entre os indígenas. Então nós vamos aprender como que os indígenas faziam para organizar as rotinas das aldeias, né? Vamos lá. É bastante comum entre os povos indígenas uma divisão das tarefas entre homem e mulher. Isso significa que existem atividades que são feitas somente pelas mulheres e outras somente pelos homens. Mesmo que essa divisão não seja igual em todos os povos, então nem toda a tribo é assim, tá bom? Mas a maioria, grande parte. As tarefas relacionadas ao preparo dos alimentos, ao cuidado com as crianças e algumas atividades na roça são geralmente de responsabilidade das mulheres. Já os homens são responsáveis pela derrubada do mato para a criação da roça, pelas atividades de caça, de guerra, entre outros. Juntos, homens e mulheres são responsáveis pela produção de alimentos, de redes, dos bancos, das casas, das canoas, das ferramentas utilizadas no dia a dia, das ferramentas como vaso de cerâmica, cesto, flechas e arcos. Então, é bem dividido os indígenas, o trabalho deles, né? Hoje em dia, na nossa sociedade, não é mais assim. Não é só a mulher que cuida das crianças, cuida da alimentação. Não, agora o trabalho ele deve ser dividido, né? Aqui são mulheres indígenas, né? Colhendo mandioca na aldeia. Aqui são homens indígenas preparando a pescaria. As aldeias indígenas são formadas por várias famílias e todos ajudam uns aos outros, buscando sempre o bem-estar coletivo. O que é coletivo, tia? É de toda a comunidade, né? Leia o trecho a seguir sobre a divisão de terras entre o povo indígena que vive no Pará. Vamos lá. As mulheres passam muitas horas do dia na produção dos fios de algodão para as redes e as roupas que usam, como panos de cabeça, a tipóia, a cinta interna e a saia externa que vestem desde pequenas. São elas que fazem a tinta de urucum, utilizada para tingir de vermelho seus panos e para pintar o rosto. Além disso, é tarefa feminina e das crianças colher as espigas de milho e fazer a farinha. A pesca, quando não é feita com timbó, mas sim com uma linha ou um arco e flecha. É uma atividade realizada normalmente pelas mulheres e pelos meninos e meninas. Assim, de brincadeira ou não, todas as pessoas, sejam elas crianças, adultos ou jovens, fazem trabalhos que se completam e participam da produção de tudo que é necessário e é importante para a vida em comunidade, né? Olha aqui o índio pintado com urucum, né? E qual é a sua opinião sobre o modo de vida indígena, em que todos na aldeia vivem de modo coletivo, dividindo as tarefas e os frutos do seu trabalho? Então, eles além de colherem, né, de caçarem em grupo, eles também dividem tudo, né? Imagine como seria se sua rua, ou o seu bairro, ou a cidade onde você mora, fosse uma grande aldeia e as pessoas viveriam melhor ou pior? Vocês acham que um modo de vida dos índios em que eles compartilham as tarefas e os frutos é melhor ou é pior? E por quê? Tá bom? Então, cada família tem, cada cultura, né? Cada sociedade tem o seu modo de vida,
Cada família tem a sua organização única, né? Que nenhuma é certa ou é errada. É apenas cada uma tem a sua organização, tá? Agora a tia precisa que você realize atividades da página 46 e da página 47, que são atividades em que você vai dar sua resposta pessoal. Por isso que a tia não tem como corrigir nessa aula, tá bom? Que você vai escrever sobre a rotina, sobre a organização da sua casa. É a organização que a tia fala, é a organização não dos móveis. É como que vocês se organizam, quem faz o quê, você arruma sua cama, você cata o seu brinquedo, tá bom? A nossa aula está finalizando e até a próxima aula, meus amores!